Fala investidores, beleza? O Lucas novamente aqui com vocês. Pessoal, nesse vídeo vamos falar um pouquinho aqui sobre o Vino 11. Nessa última sexta-feira saiu o seu novo relatório gerencial referente ao mês de novembro de 2024. Então vamos juntos aqui acompanhar como foi que o fundo ele se desempenhou durante esse mês. Algumas pessoas, alguns investidores, às vezes me perguntam se tem esperança ainda do Vino 11 se recuperar. E para ser sincero, pessoal, eu acho que o Vino 11 nunca mais vai se recuperar no preço que antes ele custava. Se pegarmos aqui o seu gráfico de cotação, deixa eu colocar aqui na cotação padrão, que calcula apenas o preço do ativo. Se colocarmos aqui no último ano, ele chegou a custar mais de R$ 8,00 e agora está aqui abaixo dos R$ 5,00. Somente nesses últimos 12 meses. E se colocarmos aqui em um tempo gráfico maior, deixa eu colocar aqui nos últimos 5 anos, podemos ver que a queda é muito maior ainda, né? Durante aqui o ano de 2020, 2022, ele chegou a custar acima dos R$ 12,00. E de lá para cá só veio caindo, como vocês podem ver aqui no gráfico. E esse último preço de cotação, que foi justamente nessa última sexta-feira, foi o menor preço de cotação do ativo, muito próximo, né, do seu preço aqui final. Ele no dia 5 chegou a custar R$ 4,77 e agora nessa última sexta-feira, dia 6, conseguiu subir um pouquinho e fechar R$ 4,88. Então uma situação realmente muito difícil aí do Vino 11 ele conseguir se recuperar. Há muito tempo que eu falava aqui no canal para terem cuidado ao investir no Vino 11, que era um fundo arriscado, muito alavancado. E quem ouviu o conselho, felizmente hoje não está sofrendo aí devido a essa queda que tem ocorrido no Vino 11. Então vamos aqui analisar como é que o fundo ele tem se desempenhado. Como vocês podem já notar, seu preço de fechamento R$ 4,88, dividend yield superior a 13%, porém devemos lembrar que se o dividend yield está elevado dessa maneira devido ao seu preço de cotação ter caído bastante, e seu VP atualmente está aqui de 0,45, então ele está com deságio muito elevado. Também podemos notar que atualmente o Vino 11 ele tem uma liquidez superior a R$ 700 mil ao dia. Se descermos mais um pouquinho aqui, podemos notar que atualmente ele tem um pouco mais de 153 mil cotistas, último rendimento pago no valor de 5 centavos por cada cota e patrimônio superior a 888 milhões de reais. E se descermos mais um pouquinho aqui, podemos conferir o histórico de rendimentos do Vino 11. E podemos notar que vem caindo, né? Desde o ano de 2021 que ele vem caindo seus rendimentos ano após ano. Vamos aqui agora, pessoal, no relatório considerar os principais pontos sobre o Vino 11. Aqui a gestão ela menciona algumas atualizações gerais sobre o fundo. Então ele menciona o seguinte, que em novembro de 2024 o Vino 11 gerou um resultado total de 3,8 centavos por cada cota, impactado por um movimento não recorrente de venda de posições em fundos imobiliários da carteira do fundo e anunciou a distribuição de rendimentos no valor de 5 centavos por cada cota, equivalente aqui a um dividend yield anualizado de 12,1%. Ele menciona também que esse resultado foi composto pelo resultado recorrente do fundo, além do recebimento dos valores relacionados ao acordo firmado com a New York no dia 10 de outubro, conforme fato relevante divulgado no dia 11 de outubro. Lembrando que essa empresa aqui estava em situação de calote para com o Vino 11, então eles conseguiram resolver essa situação. Ele menciona também que no início do mês foi celebrado um novo contrato de locação com a Casa de Saúde São José, atual locatária do segundo pavimento, que irá reocupar a área de 478 metros quadrados do primeiro pavimento, que havia entregado em julho de 2023. Esse contrato ele vai ter vencimento até janeiro de 2027, representando um aumento de 0,57% na taxa de ocupação do portfólio do fundo e uma adição de menos de 1 centavo por cota correspondente à receita mensal do fundo. E por final, ela menciona aqui que segue trabalhando para poder alugar o ativo Oscar Freire 585, que atualmente tem espaços desocupados. Aqui, pessoal, a gente pode ver o seu resultado e distribuição de rendimentos durante o mês de novembro. Então podemos notar o seguinte, que o fundo ele teve uma receita total aqui de R$ 7.646.000, teve várias despesas, né? Despesas financeiras, que somou um pouco mais de 3,4 milhões de reais. Também receita financeira, provavelmente aquele prejuízo que ele contabilizou referente à venda de fundos que ele fez, que somou o valor negativo aqui de R$ 460 mil. E também teve aqui taxas de administração, de gestão, que somou o valor de R$ 456 mil, e outras despesas que ele não menciona quais são, que somou o valor de R$ 188 mil. Então, do valor bruto que ele gerou de R$ 7,6 milhões, sobrou apenas R$ 3,1 milhões.
E o valor que ele distribuiu em rendimento, se descermos aqui, podemos notar que foi de R$ 4.141.000. Então, ele gerou esse valor e distribuiu esse valor de rendimentos. Como o fundo ele tem um resultado acumulado referente a uma venda que ele fez no início do ano, então ele tem aproveitado esse valor para poder conseguir manter o seu patamar de rendimentos. Então ele menciona aqui que ele consumiu da sua reserva durante esse mês de novembro R$ 1.034.000. E ele ainda permanece com um valor aqui de R$ 10.318.000, o que equivale aqui a 12 centavos e meio por cada cota. Então mensalmente ele tem consumido aí praticamente um pouquinho dessa porcentagem desse resultado acumulado. Aqui vocês podem ver, ó, com respeito ao seu resultado acumulado, essa nuvem cinza suave que passa aqui atrás dessas colunas, desde o mês de abril, ó, que ele teve um resultado acumulado muito bom, e foi justamente a época que ele recebeu a parcela da venda que ele realizou, e de lá para cá ele vem consumindo essa reserva aos pouquinhos. Então é isso que tem ajudado o fundo a conseguir manter o seu patamar de rendimentos. E com respeito à estimativa de rendimentos, o fundo ele menciona o seguinte, que estimamos que o rendimento mensal distribuído pelo fundo até dezembro de 2024 se situe entre 4 centavos e meio e 5 centavos e meio. Então, provavelmente, no próximo mês, que é referente à sua receita desse mês de dezembro, ele voltará a pagar aí 5 centavos por cada cota. Porém, ele não menciona aí qual a expectativa para o ano de 2025. E como eu havia falado, o fundo ele menciona que o fundo possui ainda 33 centavos por cada cota de resultado não recorrente a ser recebido referente à venda do BM 336, que foi justamente aquele ativo que eu mencionei que ele havia vendido lá no mês de abril, sendo 14 centavos a ser reconhecido junto ao recebimento da parcela de abril de 2025. Então, daqui 4 meses ele vai receber essa segunda parcela, e 19 centavos referente à parcela de abril de 2026. Então vamos esperar para ver como o fundo vai fazer aí com respeito aos seus rendimentos. Se pegarmos aqui, ó, desde abril de 2024, mesmo com esse resultado acumulado, ele veio caindo um pouquinho os seus rendimentos. Somente a partir de agosto que ele conseguiu manter esse patamar de 5 centavos por cada cota. Aqui podemos mencionar um pouquinho sobre a alavancagem, que atualmente é a maior dor de cabeça do Vindo 11. Então podemos notar que o fundo tem uma dívida ainda de praticamente 478 milhões de reais, provenientes aqui de 5 CRIs, que atualmente ele está pagando. E o que pega mais aqui no Vindo 11 é com respeito às amortizações que o fundo vai ter que realizar nos próximos anos. Então nesse ano de 2024 ele ainda tem que pagar aqui na cor azul, referente a seu principal, que é justamente as amortizações, ele ainda tem que pagar 3,4 milhões de reais. E no ano de 2025 ele vai ter que pagar aqui 36 milhões de reais. Lembrando que essas amortizações é o dinheiro que sai do seu caixa, ele usa o dinheiro do seu caixa para poder pagar essas amortizações. Já os juros e correção monetária é o valor mensal que ele gera através do recebimento de aluguéis, que está aqui nessa coluna cinza. Então, os juros e correção monetária ele paga mensalmente, retirando do valor que ele gera durante o mês, e o principal vem do seu caixa. E se voltarmos aqui, podemos notar que atualmente ele tem em caixa disponível 36 milhões de reais. Então, como ele ainda tem 3,4 milhões para poder pagar ainda no ano de 2024, então ele ainda só vai ter dinheiro para poder pagar até o ano de 2025. De 2026 em diante, ele não vai ter dinheiro em caixa disponível. Então, o que é que o fundo vai ter que fazer novamente? Vender mais um ativo, para que ele possa honrar o seu compromisso de pagar as suas amortizações. Isso é ruim para o fundo, por qual motivo, pessoal? Porque quando o fundo ele vende um ativo no lucro para poder distribuir aos seus cotistas, beleza, muito bom. Porém, quando ele tem que vender o ativo para poder gerar caixa e pagar dívidas, isso que é ruim. E é justamente o que tem acontecido aí com o Vino 11. Se descermos mais um pouquinho aqui, podemos notar alguns indicadores operacionais do Vino 11. Outro ponto negativo é com respeito aqui ao aluguel médio de contratos atípicos por metro quadrado. Então podemos notar o seguinte, que o aluguel médio por metro quadrado referente aos contratos típicos do portfólio do fundo apresenta um desconto de 31% em relação à média do mercado de um modo geral. Então, o valor cobrado aqui pelo metro quadrado dos contratos atípicos do Vino 11 são bem inferiores aos outros aluguéis cobrados aí de outros fundos. Então, esse é um ponto negativo. Ele menciona aqui também sobre a sua taxa de ocupação, atualmente está de 94%,
já esteve melhor, né, aqui de aproximadamente 97%, porém, em comparação com o mercado de modo geral, a taxa de ocupação do vinho 11 é bastante positiva. Já com respeito às situações de calote, o fundo ele não está mais passando, né? Ele passou aqui pelaquela situação da New York durante os meses de junho até setembro de 2024, porém, a situação foi resolvida aqui durante o mês de outubro, quitando todos esses valores aqui que tinham ficado para trás. Então, atualmente, o fundo não está sofrendo aí nenhum calote de seus devedores. Aqui a gente pode ver quem são os seus locatários atualmente, lembrando que o fundo ele tem participação em 10 imóveis, totalizando uma área aqui de 83 mil metros quadrados. Então o fundo ele não tem assim muito espaço alugado de área bruta alocável. E aqui a gente pode ver o nome dos seus principais locatários atualmente. Então tem empresas aqui realmente boas. Aqui a gente pode ver seus 9 principais inquilinos. Descendo aqui a gente pode ver com respeito à tipologia dos seus contratos. Atualmente 72% são contratos atípicos, que são contratos com uma duração maior. Aqui ao lado a gente pode ver o segmento de atuação dos seus inquilinos. Então ele tem uma exposição maior ao setor de comunicação e mídia. E também a localização dos seus ativos, que estão aqui em São Paulo e também no Rio de Janeiro. Se descermos mais um pouquinho aqui, pessoal, também podemos notar o seguinte: um ponto positivo do Vino 11 é com respeito à duração média dos seus contratos, é superior a 7 anos, então 76% dos seus contratos vão vencer apenas a partir do ano de 2028 em diante. Então são contratos realmente muito longos. E com respeito aqui ao reajuste, durante esse mês de dezembro haverá um reajuste aqui bastante interessante, em 60% dos seus contratos, que serão corrigidos usando o índice IPCA. Na maioria das vezes é usado exatamente ele para poder fazer o reajuste anual dos seus aluguéis. E por último aqui a gente pode ter mais algumas informações sobre cada um dos seus ativos. Um dos seus principais ativos, que foi justamente aquele que ele vendeu aqui 49% e agora só tem 51%, foi o BM 336, um dos seus ativos mais valiosos. Aqui vocês podem ver a localização dele, além da imagem da fachada. E se descermos mais um pouquinho aqui, podemos notar os outros ativos que atualmente o Vino 11 ele tem. São imóveis bem localizados, por esse fator que a taxa atual de ocupação é muito elevada, de 97%, e são imóveis realmente muito bons. A única dor de cabeça do Vino 11 é com respeito à sua alavancagem. O fundo ele foi muito alavancado durante esses últimos anos, e como o cenário econômico no nosso país já faz um tempinho aí que não está muito favorável, então isso acabou aí trazendo muita dificuldade para o fundo. E como eu mencionei, a única solução para o fundo aí a longo prazo é vender os ativos que ele tem para poder honrar os seus compromissos. Já que o fundo não tem como realizar uma emissão de cotas, a solução realmente vai ser a venda aí dos seus ativos para poder honrar os seus compromissos. Deixe nos comentários sua opinião sobre o Vino 11, continue investindo nele. O que é que você acha? Deixe aí sua opinião. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.